Podcast, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio de muita identificação e inspiração. Eu costumo dizer que é contando outras histórias que eu enriqueço a minha. Mas o meu entrevistado de hoje, ele se supera em relação a isso. Porque em 29 anos de carreira, já são mais de 15 mil histórias movimentadas, interferidas, melhoradas por ele. Ele que de aluno, ele que de uma criança muito justiceira se tornou campeão brasileiro de karatê. Ele é pai do Anthony, talvez o título que mais o enobreça. Hoje eu tenho um carinho e é com muita honra que eu recebo aqui para a gente bater esse papo, falar um pouquinho mais de todas essas funções. Eu recebo aqui Fábio Zatugo! Seja muito bem-vindo. Eu já comecei assim, por favor, me fale como eu pronuncio o seu nome. Seja muito bem-vindo, Fábio. Eu acredito que o meu nome seja o primeiro tabu de todos os meus alunos, né? Quando a gente vai pronunciar, dificilmente, em todos o meu processo escolar, toda vez o professor engasgava. Fábio, aí nunca conseguia pronunciar corretamente, mas nome japonês é sempre assim, né? E é Fábio Rizatugo. O certo mesmo, vamos colocar assim, os orientais aí sabem me corrigir. O certo é Hisatsugu, porque no japonês não existe o tu, e sim o tsu. Seria o TSU. Tá, então mas Hisatsugu. Os orientais sempre vão falar Hisatsugu, né? Hisatsugu, Fábio Hisatsugu, eles nunca vão falar Hisatugo. Mas como dos 13 irmãos do meu pai, alguns ficaram Hisatugo e outros Hisatsugu, segundo algumas pesquisas, dizem que somos todos parentes, todos Hisatugo e Hisatsugo do Brasil. Mas alguns tios meus ficaram Hisatsugo e outros ficaram Hisatugo, mas o meu avô era Hisatsugo. Melhor, né? A gente agradece, os alunos agradecem, muito mais fácil. Ficou mais fácil. Mais fácil a pronúncia. E é isso, de uma criança justiceira a campeão brasileiro de karatê. Como essa história começou, Fábio? Bom, eu era uma criança muito justiceira, como você acabou de citar, e eu não podia ver algum outro amigo meu sendo bulinado ou mesmo injustiçado. Eu falava, opa, então peraí, você vai mexer com ele, resolva comigo. E às vezes eu estava ali no primário e a pessoa já estava no colegial, né? Eu nem sei se usa essa palavra colegial mais. E eu acabava comprando literalmente a briga. E a minha mãe sofreu muito com esse aspecto meu. Eu não era um bom aluno, tirava boas notas, mas eu tinha sempre, eu falo para meus alunos, o UFC no final da aula, que não é o certo. Mas eu acabava sendo justo e marcando um encontro lá fora da escola. E te pego na saída. Te pego na saída, é mais ou menos assim. E aí minha mãe falou assim, conversando com alguns amigos, eu não aguento mais ir à escola porque ele teve um ato de disciplina pegando o coleguinha. Então vamos lá. Aí ela olhou pra mim e falou assim, olha, eu vou conversando com alguns amigos, fiquei sabendo que o tal do judô e karatê vai disciplinar você. Aí eu olhei bem assim, nunca fui apaixonado por lutar ou eu quero ser judô ou karatê. Quando eu te perguntava, o que você vai ser quando crescer, o que você respondia? A princípio, eu não tinha ainda um sonho, eu era muito novo, né? 8, 9 anos, né, de idade, então eu gostava muito de esporte, sempre fui muito. Todos os esportes, se você pensar, eu pratiquei. Mas pratiquei, inclusive, quando eu fiz a graduação, já adiantando lá na frente, quando eu fiz a minha primeira graduação, que foi a educação física, eu participava de todas as modalidades. Inclusive, uma das competições que me marcou muito foi as competições de atletismo. Eu fazia 4 por 100, 100 metros raso, 4 por barreira, todas as provas de velocidade e salto em altura, que eu não fui abençoado de altura, mas gostava. Então, assim, o professor Walsh, né, que foi, inclusive, uma época, o meu coordenador na faculdade do Salesiano, que ele foi minha inspiração naquela época, porque eu sempre gostei de todo esporte, futebol mais ou menos, sempre gostei também, joguei handebol, fiz aula de basquetebol, handebol e voleibol na escola que eu estudei, sempre fui apaixonado, então assim, nunca... Ia ser para essa área do esporte. Sim, isso aí foi uma coisa, acho que desde criança eu sempre fui sempre apaixonado, fiz natação, então assim, eu posso falar assim... não, de repente o karatê foi um destaque maior na minha vida, mas eu consegui suprir todas as necessidades de todos os esportes. Fala assim, um esporte que eu não fiz é muito difícil eu não ter brincado ali, né? E assim, voltando lá no início, minha mãe chegou pra mim e falou assim, olha, eu tenho que dar um jeito em você, porque eu não aguento mais.
tem que procurar algum esporte que seja uma luta. Mas eu tô até com medo, né? Porque se você já luta todos os dias, imagina... Depois que entrar na luta. Aí eu falei, então tá, vai, faz karatê. Aí eu acabei escolhendo karatê e fui atrás na academia. Quando eu deparei com o meu sensei, que hoje infelizmente não tá mais com a gente, é meu ídolo, né? O sensei, o Alberto Kitima, ou seja, o Toshi, né? Famoso Toshi, que eu falo que ele é o precursor de todos os professores da Araçatuba de região. Eu falo sempre assim que os filhos dele, que somos nós, alunos, que viramos professores, foi um legado extraordinário. E perdemos ele muito novo, né? Com quantos anos? Com 52 anos, né? Com um acidente vascular hemorrágico, aí acabou nos levando. Mas deixou o seu legado. Deixou o meu legado. E assim, uma das coisas que eu falo que ele me disciplinou só com o olhar dele. Porque quando ele chegou, é lógico que ele já devia ter as informações. Já devia saber que era criança justiceira. E aí, ele já, na primeira aula, falou, olha, se tiver algum problema lá fora de mau comportamento, vai ter que sofrer as consequências aqui. E eu sempre, naquela época, era super normal o professor de arte marcial pegar o aluno no final da aula e lutar com ele se ele fez uma arte. Eu não queria, então eu nunca tive essa oportunidade, graças a Deus, de passar por isso. Porque eu via o pessoal do adulto, né? Eu era apenas uma criança, sofrendo os golpes dele por ter feito um mau comportamento num campeonato, ou na escola, ou em casa. Então eu falei, bom, então eu nunca tive esse problema. A partir daquele momento, eu acho que me purificou em relação ao meu comportamento. E a mãe falou, ufa, meu sexto sentido estava certo. Sexto sentido de mãe, minha gente. E uma das coisas interessantes, quando eu entrei, como eu já costumava lutar todos os dias, eu peguei um horário, né? E tinha um menino lá, até não me esqueço até hoje, ele era faixa roxa, né? Mas eu olhei aqui, o pessoal usava luva, tinha tatame, tinha um professor para apartar. Eu falava, pra mim era uma briga, né? Apartar uma briga. Falei, pô, tô em casa, né? Não vou ter medo de nada. E eu comecei a lutar já na primeira aula, todos os alunos pararam e falei, meu Deus, ele tá ganhando no faixa roxa, ele tá acertando os golpes, o faixa roxa tá só correndo dele. Então, assim, não foi que eu me descobri naquele momento, mas assim, eu já tinha um lado meu... Papai do céu te passou nessa fila algumas vezes, antes de ver. E eu falo que esse legado eu agradeço aos meus irmãos, que imagina, caçula de 3 irmãos e uma irmã. Quem seria sempre o saco de pancada, ou aquele que, né, sempre era o errado da turma? Sei. É o caçula. Sei, exatamente. Então, todos vocês que são caçulas sabem o que eu tô falando. Entendem isso. Vocês aprendem a se defender desde a hora que nasce. Desde a hora que nasce. E aí eu acredito que, porque minha mãe fala, você tem um comportamento excelente em casa, mas como na escola você não tem esse comportamento? Eu acho que aquele local era o momento onde eu consegui extravasar a minha liderança, que eu queria ser líder, mas eu não conseguia ser líder em casa. Então, eu acredito que foi graças à minha mãe, né, que hoje não está com a gente, perdi ela, vai fazer 13 anos já, e ela foi a maior inspiradora minha em relação a isso. E eu sempre digo assim... Mas ela chegou a te ver lutando profissionalmente. Chegou a me ajudar quando eu comecei a dar aula também, assim, me incentivar, porque não é qualquer mãe que fala, não, filho, pode virar professor de karatê. Vai lá. Entendeu? Uma paixão minha. Meu irmão, naquela época, ele já estava fazendo agulhas negras e eu dando aula de karatê, querendo fazer o curso de educação física. Então, são bem distantes. São mundos bem distantes. Ainda na época, meu irmão, que hoje ele é aposentado coronel do Exército, ele falou... Vai pro exército, vamos lá comigo, né? Você já tem um perfil de atleta, por que você não acaba seguindo? Eu falei assim, olha, minha paixão é isso, e agora, o que eu faço? Vou pelo meu estado emocional ou vou pela razão? Né? E eu sempre fui assim, prefiro ser feliz, independente das condições financeiras, mas vou ser feliz, né? E eu acredito assim que... Agradeço muito o Kitima, nosso querido Toshi, e minha família que sempre apoiou, né? Em momento algum eles nunca falaram, não pare de fazer esse esporte. Eu lembro que na época eu comecei a fazer o karatê, eu também estava fazendo a natação, e eu acabei, lógico, com esse biotipo todo aqui alto, né? Eu não me destaquei na natação, mas o karatê, acabei me descobrindo, sem intenção. E quando foi a virada da chavinha? Tipo, epa, agora virou profissional mesmo. Então, o início foi um pouquinho acidental, né? Eu era atleta, já estava representando o estado de São Paulo, participando de alguns campeonatos nacionais, estaduais, já havia tido alguns títulos, já tinha começado a ganhar os brasileiros, né? E aí chegou um momento em que uma vizinha, né,
nossa lá, falou assim, por que você não ajuda as crianças do bairro? Mas como assim ajudar? Não, você sai no jornal toda hora, você incentiva as crianças, né? Pela sua conduta, pela sua disciplina. Por que você não tenta transmitir isso aqui? Aí ela falou assim, vamos ver, então tenta. Eu falei, ela não vai conseguir alunos nenhum. Então arranje 10 alunos aí. Eu falei, vou colocar uma meta alta, porque às vezes ela não vai passar, né? Não vai passar de 10 alunos, não vai chegar nem 10 alunos. Aí ela chegou lá, falou assim, olha, arranjei 20 alunos, inclusive vai ser mensalistas. Eles vão pagar por mês. Aí eu me senti na obrigação. Eu sou uma pessoa, desde criança, muito justa. Então tá bom, se vão pagar, eu vou dar aula. E aí eu tinha um quintal, que não era muito um quintal para uma academia, era cimentão. Aí minha mãe olhou assim, meu Deus, o que essas crianças... Vou colocar uma lona de plástico lá. Colocou uma lona, rasgou tudo. Na outra semana já comprou um tapete, jogou uns tapetes lá. E foi assim que começou. E aí, pra mim, era apenas uma diversão, né? E aí, esse meu vizinho, o marido dela, ele ajudava um centro comunitário próximo à minha casa. Tem um espaço melhor lá, vamos desenvolver lá. E comecei a desenvolver. E como eu estava como atleta, sempre participando de eventos, falei, vou começar a levar meus alunos. Antes da primeira graduação, eu já comecei a levar meus alunos. E, por incrível que pareça, não sei se é porque eu já estava, né, em ritmo de competição, já participando de brasileiros, né, já ganhando títulos estaduais, nacionais, os meus alunos começaram, na época eu me lembrei assim, levei 15 alunos lá, foram 30 medalhas. E assim, de ouro. Aí o pessoal assustou, né? Nunca fui sensei, nunca fui professor de karatê. E eu falei assim, olha, acho que esse negócio tô gostando. Acho que deu bom aqui. Às vezes eu ia lá e ganhava 2 medalhinhas, né? A minha pessoa. Agora eu tô ganhando 30 medalhas, né? Então assim, foi uma coisa triplicou. que... Triplicou. E eu não sabia que eu tinha esse dom, né? Porque eu falo que é dom, né? A gente ter paciência, saber passar, motivar o outro ser humano. E eu me lembro que... E interferir na história do outro ser humano. Porque com certeza, esses mais... E aí nós fizemos uma continha aqui, viu? Antes de começar. Esses mais de 15 mil alunos, com toda certeza, eles têm a sua interferência na história deles, né? O que isso simboliza muito para você, porque é um legado, assim como o seu sensei, é um legado que você deixa não só na vida esportiva, mas na vida pessoal. Inclusive hoje, é até engraçado, né? Eu ministro aulas em vários locais, inclusive nas escolas da prefeitura, né? Iniciamos um projeto hoje, ali no Atlântico, né? Na escola municipal do Atlântico. Tem um trabalho também no Colégio de Anjos, tem um trabalho no Colégio Pastorzinho, que é o Colégio Figueira. E o mais engraçado é que eu me deparo com os filhos e os netos dos meus alunos. Aí. Eu ia perguntar exatamente isso. A hereditariedade dos seus alunos, Sim. Né? Porque deve passar do pai pro filho, pro neto, pro bisneto. Olha... Inclusive, eu tenho muitas famílias que treinam com a gente lá. E hoje, os pais ou as mães já foram meus alunos e retornaram ao tatame devido aos seus filhos. E né? O Anthony está no tatame, minha gente. O Anthony está no tatame também, né? Não estamos falando só de alunos, estamos falando de Anthony no tatame. Vamos passar um pouquinho a história aí, vamos para esse ponto já. O que é ver Anthony no tatame? Olha, eu tive uma oportunidade, né, de ele estrear em Araçatuba no final do ano, inclusive no nosso evento, assim... Então foi uma coisa indescritível, né? O que o coração sente? Olha, assim, dentro do... Só um pai mesmo, uma mãe para entender. E quando os pais falavam, a gente não tinha... como que eu posso dizer assim? Esse sentimento é imensurável. É uma coisa... ainda mais fazendo uma coisa que eu fiz a vida inteira. Quando eu descobri que eu seria mãe de menina... Ficou todo mundo. Ela só ganhava coisa de bailarina porque eu era bailarina profissional. Eu cheguei ao nível profissional de bailarina. Eu só ganhava coisa de bailarina, tudo. E eu falava assim, eu não vou depositar essa expectativa nela. E foi passando. E aí ela tem capoeira na escola. Sim. Aí o professor de capoeira falou, mãe, ela vai ser do tatame? Ela não vai ser do palco, não. E esse ano começou o balé. A hora que começou o balé, ela se descobriu. Aí, meu coração, genética. Agora, meu coração, só de eu ver a roupa do balé e ela fazendo os primeiros movimentos, meu olho enche de lágrimas. Eu imagino
vê-la num palco. Então, eu imagino a sua sensação ao vê-lo no tatame. E uma das coisas interessantes, repetiu também comigo, né? Os presentes dele, kimoninho pra lá, kimoninho. E eu falei a mesma coisa pra todos. Eu não vou criar expectativas, porque eu tenho vários amigos profissionais que o pai e a mãe são karatecas profissionais e o filho acabou não usando o kimono. Exatamente. Então eu deixo as coisas bem leves, né? Inclusive hoje, esse final de semana passado, em Promissão, retrasado na verdade, ele participou da primeira competição de luta. E aí, né? Com 3 anos. Com 3 anos. E não tinha categoria dele. Aqui na minha Copa, a gente inventou uma categoria 2, 3 anos, que não existe em lugar nenhum. Mas aqui na minha Copa... Não, e já estimula, né? Já traz isso. E ano que vem já tem, com a categoria 2, 3 anos na Copa Exatugo. E aí, nesse meu amigo lá em Promissão, ele tinha categoria até 5 anos, que os meninos estão para 5 para 6 anos. Eu olhei bem assim e falei, bom, vamos lá, né? Vou no kata, tudo bem. Acabou inventando aquele kata dele, que é o kata dos bebês, né? Eles não fazem um kata tradicional, eles fazem um bebê. O que é um kata? O kata, na verdade, são movimentos já é uma coreografia, não digo coreografia que os caras têm que cobrar, mas já são movimentos pré-determinados de cada faixa. É ensaiado. Ensaiado, sim. Tá. E aí, essa categoria 2, 3, 4, 5, 6, é dificilmente algum deles que consiga acertar. Mas os que acertam é campeão. E ele acabou fazendo o primeiro kata aqui em Araçatuba e não teve adversário em Araçatuba, então ele não chegou a lutar. Mas lá em Promissão, com as crianças de 5 para 6 anos, ele batendo no peitoral das crianças. E colocou a luvinha. Com o kimoninho desse tamanho. Com o kimoninho, metade de tudo. Foi pra cima das crianças. Inclusive, eu tenho até o vídeo, de repente, no Instagram dele aí. Se você ele tem o Instagram dele. Qualquer coisa, você segue ele, né? Ele tem o Instagram, minha gente. Tá vendo? Então. A mãe da blogueira não tem... Quer dizer, a filha da blogueira não tem o Instagram dela. Tá vendo? E o Anthony tem seu Instagram. E Anthony tem Instagram. Passou a luta dele no ao vivo lá, na gravação? Passou. Então, tá no canal. Tá no canal. Então, aí o que acontece? Na verdade, Anthony, ele acabou lutando. E, por incrível que pareça, ele foi pra cima dos atletas. E ele era o menor, ele indo pra cima. Em momento algum... Não, e ele é uma torinha, assim, gente. Ele é todo... coisa mais fofa. Ele foi pra cima dos atletas e a gente ficou impressionado. Assim, a desenvoltura que ele teve. Aí ele tomou o golpe. O menino era maior e o menino foi super profissional. O professor dele falou assim, não, pode deixar que não vai machucar. Eu falei, olha, porque eu tô aqui, o coração. É mais do que dói, mais em mim. E ele foi pra cima e foi movimentando e trocou a guarda e todo mundo ficou parado pra assistir. E qual a sua reação? Eu fiquei orientando, como se fosse um atleta profissional. Faça assim, faça assado, vai pra cima. E ele foi, ele olhava e ia pra cima. Em momento algum eu vi o olharzinho dele assim, papai, tô sendo profissional. Não, ele foi pra cima, tipo assim, eu vou lutar mesmo. Em momento algum você vê o olhar papai, você consegue ver o olhar atleta? Eu vi o olhar atleta naquele momento. Mas, se tivesse um golpe ali, eu já ia voltar a ser o papai na hora. Entendeu? Mas, assim, foi muito marcante, né? E agora também quebrou o gelo. Agora já foi. É porque ele não havia estreado no comitê. Agora já temos um mini atleta. Não havia estreado no comitê. Agora ele... Antes de falar, concluir as frases inteiras, minha gente, o menino já luta. E assim, o que eu recebi de comentários... Oh, meu Deus! Olha lá. Essa foi a primeira competição dele. Se você quiser, eu mando aqui o vídeo da segunda. Manda aí o vídeo. Deixa eu tentar abrir aqui. Oh, meu Deus do céu, que coisa fofa. Olha lá! Olha lá quem está. Quem estava transmitindo. Deixa eu liberar Vou aqui. contar essa história aqui. Então Qual o meu contato com o Fábio Risatugo. Chega Léo... Ana, vou fazer uma transmissão e vou te colocar como apresentadora. Tá livre, falei, transmissão de karatê, apresentadora, mas gente, como que eu vou fazer isso? Eu não sei o nome de um golpe. Não, fica tranquila que vai dar tudo certo. Eis que me colocaram a Cacau do meu lado. Um beijo, Cacau, que falou tudo, mostrou como faz. Ela ia falando tecnicamente e eu na apresentação. Mas olha, foi uma experiência única. Gratidão, viu? Foi muito gostoso. Espero estar lá no próximo, que agora eu já estou conhecendo. Bailarina profissional vai dar um show no Catar. No Catar já vai dar um show. Ele quer que eu vá pro tatame, minha gente. Não, vamos ficar no microfone. Eu fico no microfone.
Fico no microfone. E querendo, ó, coincidência ou não, as melhores atletas de kata foram ex-bailarinas. Ex-bailarinas? Sim, é porque o balé, eu falo assim que ele casa muito com o kata nosso, porque existe uma contração do core, né, do powerhouse que o Pilates fala, e é um trabalho de consciência corporal gigantesco. Eu adoro ver outros profissionais, outros de outras áreas falando do balé, porque todo mundo fala, tá pesado? Vai fazer balé. Olha lá, gente, olha lá. Esse vídeo tá meio acelerado, mas Ai, que bonito. é porque eu tentei colocar a luta inteira dele. E ele vai pra cima, ó, você percebe. E o menino, você vê que a estatura é bem parecida a estatura dos dois. É super. Super parecido. Oi? E olha a alegria no pódio. Ah lá. Ele foi vice, e ali no Catar ele ficou em terceiro. Que bonitinho. Olha ele fazendo o juramento do atleta. Que coisa fofa. Repetindo a lutinha dele. Imagina aí, ó. O primeiro golpe, olha lá. Aí ele foi. Ai. Deve estar todo mundo assim, ó. O outro. Que lindeza. Não, e é um mini Fábio Risatuno, né? Nem parece muito. Nossa, é uma cópia. Olha lá, ele fazendo o cartazinho da primeira vez. Aí ele tinha 2 anos e... Eu ia falar, ele é menor. É, ele tinha 2 anos e 10 meses aí. Meu Deus. E qual a diferença, Fábio, de aluno para o filho? Olha, eu tive uma experiência, há mais ou menos, logo no início da minha carreira, um dos meus primeiros alunos foi meu sobrinho. E ele começou com 5 para 6 anos. E como meu irmão sempre residiu no Japão e ficou pouco tempo no Brasil com ele, ele acabou virando, vamos colocar assim, filho do karatê meu. Entendi. Então eu tive essa primeira experiência. Hoje meu sobrinho, né, que está na Irlanda hoje, ele comanda várias escolas de karatê lá na cidade que ele está. Conseguiu introduzir o karatê lá e hoje ele teve uma academia, né, perto de Amparo, né, durante 8 anos e aí acabou mudando para Irlanda. Ele, a esposa dele e as 2 meninas dele, todo mundo pratica lá. Então assim, eu acabei tendo uma primeira experiência como pai de coração dele. E assim, mas o filho é outra coisa, hein? Filho... Porque assim, não se trata só da técnica, né? Sim. Por mais que o karatê tenha, eu trago isso muito pro balé também. Porque além de toda a técnica, existe o comportamento, a responsabilidade. São esportes que têm essa carga, né? Porque o comportamento nesses esportes, ele exige muito. Exige muito. Então, assim, tanto um karateca quanto uma bailarina, ela não chega numa competição de qualquer maneira, ela não se porta de qualquer maneira, ela sempre vai ser uma Sim. bailarina. E o karateca sempre Sim. vai ser um karateca. É. Mesmo fora dos palcos, mesmo fora do tatame. Então, é uma carga de responsabilidade para a vida. Mas ali você está sendo o professor e o pai. Então, essa carga de responsabilidade, por exemplo, no colégio mesmo, que ele estuda, eu também ministro as aulas de hoje e eu atendo a turminha dele. E tem hora que ele chama de sensei, tem hora que ele chama de papai. Tadinho, né? Entendeu? É uma confusão, né? Mas E assim, é a turminha dele da classe. Então, ali já é mais difícil de trabalhar. E na academia nós temos alguns professores que atendem a idade dele e até é mais fácil. Que inclusive ele fala, papai, eu gosto de treinar mais na academia, porque as crianças já são menos, não é uma turma menor, né? Mas assim, quando se exige do aluno, é muito diferente quando é do familiar. Familiar filho, familiar sobrinho, entendeu? São coisas que eu até prefiro não ser o sensei. Exatamente. Porque é diferente, né? E você acha que Anthony vai ser uma criança justiceira? Olha, eu espero que ele tem uma personalidade muito forte. Num certo ponto, é difícil de educar, mas é melhor para que ele se defenda, né? Vai ser uma criança que vai ter opinião já de roupa, ter opinião do que ele quer, do que ele não quer. Mas, gente, essas crianças de 3 anos de hoje... Não. É adulto num corpo de criança ali, gente. Não dá, não. Não, eu imaginei que uma criança de 3 anos não escolheria, não... Tá mandando em você, não, ó. Tá mandando, sem a gente perceber há muito tempo. Exatamente. E assim, eu percebo isso nele, né? Que ele tem coisas que você tem que ficar negociando, mas não é negociar, você é filho, tem que obedecer. E assim, né? São coisas que é óbvio que
o karatê, eu sou um pouco mais rígido, né? Devido ao karatê, mas é difícil. É difícil quando eu vou me deparar, não sei, daqui uns anos como técnico, se ele seguir, né? Porque eu não pressiono, não. Eu falo assim, vai lá treinar, e ele começou a ir treinar mais, depois após os 3 anos. Porque às vezes, quando tinha 2 anos, ele participava da turminha lá. Que a turminha lá é a partir dos 2, mas assim, nunca tem de 2 anos, sempre 3 anos em diante. Né? E aí que a gente acaba, para não forçar, né? Exatamente. Porque eu vejo assim, alguns papais lá que, eu sempre digo assim, transferem né? Pro filho o principalmente os papais que às vezes não tiveram oportunidade de ser um lutador ou até atleta. Quando eu me deparo com os papais que têm uma exigência muito grande nas crianças para ser atleta, eu digo sempre assim que às vezes o papai não conseguiu ser atleta ou a mamãe, e aí acaba colocando essa sobrecarga. E eu nesses 29 anos de experiência que eu tive algumas resultados negativos com isso. Alguns não, né? Porque deve Vários. ser... Olha... Que crianças começaram a competir precocemente por exigência do pai, não por quê? Por como lúdico. E acabou parando cedo. Fazendo o quê? 10 a 13 anos parando de fazer, não aguento mais. Estafou. Então, assim, o que a gente tenta fazer hoje? Uma coisa leve. Eu falo pro papai, vamos lá, você tem que ser pai e mãe. Pai e mãe, vai lá e abraça, independente de ganhar ou perder. Parabeniza. Se for para fazer uma DR, que eu falo que é querer corrigir, que não é a parte dele, mas eles querem corrigir, porque eles acabam estudando, acabam se pesquisando como que para lidar em casa. Então eu sempre falo assim, sejam papais e mamães, e evite ser técnico. Quem é que tem que brigar, quem tem que exigir uma melhor performance e um melhor comportamento dentro ali, eles me ajudam, mas eu tenho que ficar com a parte técnica, né? Mas é difícil, né? É difícil. Mas você enxerga em você um pouco do seu Faustino? Então, meu pai, ele era muito tranquilo, entendeu? Pode ser. Pode ser que... Mas acho que eu sou um pouco mais exigente. E aí a osteopatia veio por conta disso? A osteopatia, na verdade, eu acredito que é um dom do meu pai, né? Que eu acabei herdando, né? Ele desenvolveu a massagem dele? Na verdade, meu pai fazia muitos cursos e ele sempre foi apaixonado em curar as pessoas. Entendeu? Inclusive, algumas técnicas eu uso que eu aprendi com ele, que a vida inteira a gente viu ele fazendo, né? E na minha segunda graduação eu acabei me formando em fisioterapia. O que de mais inusitado a osteopatia pode curar, sabe? Olha, a osteopatia ela tem um resultado muito rápido, porque ela procura a causa, ou seja, eu tô com um incômodo no meu braço, ou na minha mão, ou no nosso ciático, ou no joelho, ou no pé. E às vezes eu vou na cervical e acabo com essa tendinite, essa dor, essa inflamação, apenas fazendo um tratamento na cervical. A mesma coisa acontece na região torácica, eu senti um incômodo na região da frente do meu tronco e na região do membro inferior a partir da lombar. Então assim, às vezes a pessoa vai lá na fisioterapia tradicional, que é o que a gente aprende na universidade, fazer lá ultrassom, TNS no joelho, eu tô com dor, e às vezes você faz uma sessão, ou no máximo 3, que a gente fala que a osteopatia equivale a 10 sessões de fisioterapia, não é? Você faz uma sessão na região lombar e acaba tirando aquela dor do joelho que estava há anos ou até meses, entendeu? Então assim, eu tive alguns pacientes lá que tiveram alguns traumas, né? E não conseguiram mais virar... correto, eu já escutei muito, não sei se estou sendo leiga, quer dizer, estou sendo leiga em falar, não sei se eu estou falando muito, mas de dor emotiva? Sim, principalmente cefaleia, né? Nós temos muitos casos lá de pacientes que tomam medicamento todos os dias, né? Tem uma sobrecarga de estresse no trabalho, ou mesmo familiar, e é uma pessoa muito ansiosa, né? Então, acaba transmitindo tudo na região superior aqui da cervical, principalmente na região do trapézio, e acaba travando todas e deixando as vértebras todas comprimidas. E a gente acaba fazendo um tratamento que a cefaleia encerra. Então, assim, essa questão emocional, eu sempre falo, é a cefaleia tensional. Que tem a cefaleia que pode ser numa pressão alta, pode ser apenas um desequilíbrio, né, no paciente, mas a parte tensional é o que mais aparece na clínica lá. Então, assim,
nesses 16 anos aí de atendimento, eu tirei muita cefaleia crônica que eles tinham. E às vezes ia no neuro, e às vezes ia em vários profissionais. E que já até acostuma já com a até dor, acostumou. Né? E acostumado com medicamento. E aí quando se depara, dormia melhor, acordava no outro dia sem dor, e acabava assim, nossa, o que aconteceu? E assim, dependendo do caso, a pessoa ela já sai da primeira sessão já com resultado positivo. Mas dá uma agoniazinha de ver. Eu confesso. Eu já fiz uma sessão, não com o Fábio, eu já fiz uma sessão. E eu cheguei assim, tensa, porque eu tava toda travada. Eu cheguei tensa, falava, não pode ser, mas vamos. E saí de lá, saí de lá super aliviada. Enfim, e muito, muito positivo, muito mesmo. Mas que dá uma agoniazinha, dá. Porque a osteopatia, ela equilibra, né, o que estava incorreto na parte fisiológica da pessoa, a parte óssea, a parte muscular. Então, assim, ela acaba equilibrando. Tem muitos casos de vários pacientes que ficam, se tiver, óbvio, a oportunidade, tem um dia mais tranquilo, com muito sono, porque ele está regularizando. Porque a gente começa a regularizar todos os pontos que estavam errados, né, na região da coluna, né. Então, assim, a osteopatia, ela acaba sendo um tratamento onde a gente busca na causa, entendeu? Então, por exemplo, quando você pega a causa, você não vai ter mais, pode até voltar a dor, mas não vai ser mais recidiva tão próximo, entendeu? A toda semana, né? E assim, falando de educador físico a osteopata, como que foi toda essa transição? Como foi isso? Foi juntando uma faculdade na outra, especialização na outra? Porque na verdade, assim, como eu naquela época que eu estava ministrando aulas em Andradina, fui ali na FEA FISMA lá, né? Até mandar um grande abraço pro professor Fumagalli. Educação física? No curso Nossa, de Educação Física. Eu passei em Educação Física em Andradina. Andradina? E então no é lá. ano de... Vixe, minha gente, deixa pra lá esse ano aí. Mas, ó, porque eu prestava dança, e aí, próximo à dança, que eu prestava no Rio de Janeiro, próximo à dança, educação física. Eu morava em Ilha Solteira na época. Então você ia fazer na FISMA. Ia fazer na FISMA. Aí que é meu pai me tradicional colocou na publicidade e propaganda. Meu pai já sabia que era aqui o negócio. Era o microfone. Meu Seu pai acertou. Pai lindo, acertou. Ele fala que ele até me deu o nome de artista e ele acertou, bonitinho. É verdade mesmo. Então sabia. Mas foi na FISMA. Olha que interessante. Bacana. Inclusive o Fumagalli ia ser o seu coordenador lá. E o Fumagalli, eu acabei entrevistando ele muito, várias vezes um em Andradina, enorme, porque né, eu morei em Andradina há muito tempo, eu apresentava, né? Eu era apresentadora da TV local. E o Fumagalli, nossa, a gente entrevistou ele muitas vezes. Eu tenho um carinho enorme, assim. Ele foi o meu descobridor na área universitária, né? E, assim, maior incentivador. Porque, querendo ou não, né? Eu era de Araçatuba, às vezes chegava um momento em que, nossa, agora eu vou desistir. Eu falei, não, vamos lá, vamos mais um ano. Fiquei só 7 anos em Andradina. Só 7 Mas anos. Mas você ia e voltava? E voltava. Trechinho. O trechinho Muita da sono. gente faz esse trecho. Esse trechinho. E vou falar, é uma reta, minha gente. É uma reta. Não tem curva. Não façam isso com sono. Não façam. Entendeu? Faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Porque eu fazia isso com sono. Quase deu ruim também. Várias vezes. Eu, então, nem se fala. Não vou nem contar os fatos, a gente só vai falar disso. Lá. Mas aí me fala um pouquinho dessa trajetória. Educador físico. Aí quando eu estava... Fisioterapeuta e aí eu acabei... Como eu era apaixonado em cuidar das pessoas, não só no tatame, eu era muito curioso, né? E eu era o cliente assíduo paciente assíduo de fisioterapia. Acabou sendo uma necessidade? Não, na verdade era uma paixão mesmo, porque era uma curiosidade. Por quê? Eu não saía da fisioterapia e eu via resultados, né? Atleta não gosta de se cuidar. Atleta lesiona e continua treinando. Você sabe, bailarino deve ser desse jeito também. Exatamente. É proibido dançar, você vai lá e dança. É proibido participar do festival, você vai lá e dança. Exatamente. Karateca é a mesma coisa. Eu parei por causa do joelho. Eu ia muito em ortopedista e falava assim, pelo menos 15 dias eu saía de lá. Minha gente. O que é? Vocês estão malucos? 15 dias? Falava, tá bom, doutor, vou parar. No mesmo horário eu já estava indo pro treino. E assim, a gente só ia mesmo para ortopedia para saber se quebrou, se tinha que engessar ou fazer alguma cirurgia. E pegar uma receitinha. Isso. E quantas vezes eu tive que operar e eu continuei, tinha campeonato, eu acabei não operando e fui lutar. Mas assim, o que aconteceu? Eu não saía da fisioterapia. A fisioterapia, pelo menos, eu frequentava. Por quê? Porque tinha resultado. Né? Eu tive quando eu acreditei mesmo na fisioterapia, foi um tratamento de torção de tornozelo, que vocês bailarinos nem tem muito, né? Imagina. E aí eu tinha uma competição, que era os Jogos Abertos, uma competição super importante,
E eu torci, né? Não torci treinando karatê, olha que interessante, hein? Mas a maioria das vezes é. É. Andando. Não, eu falo sempre meus alunos, eu vou dar outro recado aqui. Não faça modalidade que você não é específico. Então eu evitava, aí depois que eu virei profissional no karatê, eu evitei o futebol, evitei o vôlei, evitei tudo. Aí no estágio da faculdade, vou lá estagiar, eu sempre amei esporte. Não, eu jogo vôlei. O professor vai jogar com vocês, no estagiário, vamos lá. No primeiro bloqueio, a hora que eu caí, meu tornozelo virou. Tudo bem, eu sempre tive uma hipermobilidade, estralou, voltou. E andando estralava, andando eu torcia. Aí chegou os Jogos Abertos. E eu falei, não vou cuidar desse negócio não tem tempo, tem que treinar para Jogos Abertos. No aquecimento, antes de entrar, eu torci. Inchou, fui lutar, paguei os Jogos Abertos, perdi. E a partir daquele momento, voltei a fazer fisioterapia corretamente. Acabou, sarei, falei, nossa, esse negócio é bom. Já foi um estalo. E aí abriu a faculdade em Araçatuba, falei, bom, já tem academia aqui, não dá para eu morar fora, e aqui é uma oportunidade. E eu acabei enfrentando, né? Conciliando tudo. Não, e aí eu gosto de acumular mais trabalho. Mas quase não faz nada. Faz nada. Eu falei, como assim? Dormir pra quê? Eu vou entrar numa universidade e não vou desenvolver o que eu faço. Já fiz um projeto, coloquei na faculdade, ficamos durante 4 anos tendo karatê, judô e jiu-jitsu. A gente fazia campeonato todos os anos, universitário chamava todas as universidades federais, estaduais e as partes privadas, e nós fazíamos o circuito. Então a Copa Izatugo, ela veio, né, ela cresceu nesse meio já. E aí, né, até agradeço o querido Boca, né, que foi um excelente judoca aqui da cidade, hoje ele está em Portugal, né, mandar um abraço para ele aí também, que foi o maior incentivador e acreditou nesse projeto nosso. E aí ele fez o grupo de universitários, a gente dava aula após as 10 da noite, porque ninguém faz nada depois das 10 da noite, né? Pra que dormir? Pra quê? Das 10 à meia-noite. Vamos. Eu trabalhava o karatê, o outro judô, o outro jiu-jitsu. E a gente acabou colocando, essa é a primeira turminha. O meu sobrinho, inclusive, esse faixa marrom aí, ó. Essa turma aí, acho que treinava já no hangar, que foi o primeiro lugar que nós fazíamos o treininho. Foram os meus primeiros campeões brasileiros e paulistas. E quando a Copa Izatugo começou? Na verdade, a Copa Izatugo, ela começou em 1996, que foi o primeiro ano onde... Ixi, meu sobrinho, esse aqui que tá na Irlanda. E aí o que aconteceu? Ele acabou sendo em 1996, onde a gente fez a primeira, e daí pra lá a gente fez Summerfest, fez o Universitário do Salesiano, fizemos vários eventos. Aí eu inventei na época, mas eu não dei prosseguimento porque era muito campeonato. Eu inventei o campeonato interescolares, que aí eu colocava todas as escolas campeãs. Eu fiz um troféu transitório e cada ano eu colocava, tipo aquele troféu da Libertadores, sabe? Mas não é bonito igual aquele. E eu colocava todos os anos os nomes das escolas. Isso é para incentivar. Porque eu sempre trabalhei com projetos, né? Aí a gente voltou esse ano colocando um projeto com parceria com a Secretaria de Educação e a Secretaria do Esporte, né, nos eventos. Esse aí foi a primeira Premier que houve no Brasil. E ainda eu estava em ativa, acabei disputando com alguns campeões mundiais aí. Não cheguei no pódio, né, mas tive a oportunidade de disputar alguns mundiais, né, que essa é uma etapa do mundial. E essa Premier foi em 2018 ou 17. Então foi em São Paulo. E assim, A foto aqui tá junho de 2015. Nossa, então foi bem antes. Não, 18 eu aposentei, perdão. Então foi 2015. Aproveitando a deixa aqui, tem alguém que tá lutando? Voltou a fazer aula? Você fala minha pessoa? Tá. Então, tem alguém, né, que tá me devendo muitas aulas, sabe? Assim, entendi. A ausência dele, né? Ele foi a última vez que eu vi ele. Vou mandar o recado pro senhor Leonardo. O Leonardo, gente, e luta, hein? Tem mão pesada, hein? Mão pesada e pé pesado. Tem dom. Né? Só não vai treinar. Libriano fala bem de Libriano, né? Então, assim, tem dom.
é inteligente na luta, sabe? Ó, eu fiquei até impressionado. Uma vez nós gravamos sobre a história do karatê, ele falava, ele já tinha aprendido mais do que eu quando eu estava explicando. Ele lembra. Então vamos deixar intimado aqui. A próxima Copa Rizatoga, Não, Dr. Leonardo. temos mais 2 atletas. Não, que dois. Não. Eu estarei no microfone. Me deixa no A Ana microfone. Paris já garantiu medalha de ouro no Catar e o Léo no comitê, que é a luta. Fica tranquila. Não, a gente tem que cuidar lá dos bastidores. E aí, então, a osteopatia, ela veio como um complemento Sim, de um complemento. toda essa sua história e trazendo o legado do seu pai. E esse legado do meu pai é engraçado porque quando eu fui fazer a fisioterapia, eu fui por causa da fisioterapia tradicional, né? De todo o trabalho magnífico que tem a fisioterapia. Só que no decorrer da graduação, até um professor meu, que é o Paulo, né? Paulo Coé, que também é osteopata, eu tava com uma dor no ombro, ele falou assim, mas, ô professor, essa aqui é dor de... Na hora das demonstrações, eu era sempre o que queria ser sempre tratado, né? Aí ele falou assim, essa dor no ombro, peraí, deita na máquina. E aí acabou me manipulando. E a dor aliviou na hora, eu falei, ô professor, o que o senhor fez? Como Quero assim? saber. Quero saber agora. Aí ele comentou comigo, não, é osteopatia, né? É uma técnica muito rápida que você vai na causa e explicou tudo bonitinho. Eu falei, não, já não quero mais ortopedia e traumatologia, vou para osteopatia. Que é uma coisa que, aí durante os campeonatos que eu participava, eu não sabia, mas tinha sempre osteopata. Aí já comecei a encostar nos fisioterapeutas das equipes grandes. Estados Unidos, Canadá, o pessoal do primeiro mundo já leva o seu osteopata. Porque assim, ele fica falando assim, mas a gente tem que dar nome, né? Tem que enaltecer tudo que Fábio Rizatogo representa para o Brasil, né? São competições internacionais. Ele tem essa colocação, ele alcançou tudo isso. E quando a gente começa a ter contato com a Copa Rizatogo, por exemplo, a gente entende a dimensão de onde Fábio Rizatogo chegou e onde levou o nome lá. Isso aí foi uma foto no Japão. Araçatuba. Isso aí nós estávamos em Hamamatsu, treinando com o meu querido amigo que recentemente eu falo 10 anos atrás, né, ou 15 anos atrás, veio ao Brasil, né, e trouxe tantos presentes do Japão lá. Ele me recepcionou lá em Hamamatsu, né, com tanto carinho, e a gente, no período que eu estava fazendo treinamento no Japão, ele foi uma das pessoas, assim, que não me conhecia devido a como que o mundo do karateca, acredito que o balé também seja dessa forma. Eu sempre falo que é uma irmandade, né? Uma vez confiança. Sempre karateca. O meu irmão que mora no Japão, né? Esse aí foi no aeroporto de Tóquio, né? Retornando pro Brasil. Isso aí foi em 2012. 2012, 2013, 2014. Isso aí é atuando, né? Acho que você faz tempo também. Essas fotos são bem antigas. Está no Facebook, né? Estão bem antigas essas fotos. Isso aí, inclusive, quando eu estava como técnico da seleção estadual, desde 2000, então esse ano completou 24 anos de técnico da seleção do estado de São Paulo. Uma pergunta, assim, que me veio agora. Como é competir valendo um título de brasileiro? Olha, na verdade, assim, representar o nosso país é uma coisa para poucos, né? Que eu sempre digo assim, eu cheguei na Seleção Brasileira Sênior, meu sobrinho também repetiu o legado até o momento é ele que repetiu aqui em Araçatuba, né? E espero que agora tá vindo a Maria Madeira aí, esperamos que ela continue crescendo, né? Tivemos a Rafaela Miguel de Aracanguá, que eu dei aula por 10 anos também, e ela chegou ao Mundial na Espanha, inclusive eu acompanhei ela na Espanha. E assim, quero mais Rafaelas, quero mais Maria Eduardas, e que eu sempre falo para eles, que eles consigam ultrapassar, como já ultrapassou, né? A Maria Madeira, o ano passado, foi campeão sul-americano, o Hugo foi campeão sul-americano, pan-americano, já estão passando, para mim, eu falo que é a minha continuidade, eu não tenho vaidade nenhuma em relação a falar assim, não, para onde é o brasileiro, onde o São Cecei parou. Eu tive a oportunidade de entrar no sênior e eu quero que ele chegue lá. E isso mostra quão qualificado você é, tão tecnicamente quanto pessoalmente, né? Eu tive uma experiência, assim, que eu falo, que marcou minha vida, foi quando eu fui técnico na Seleção Brasileira, né? E eu fiquei durante
2 a 3 anos lá, acompanhei os atletas nos campeonatos internacionais, e eu consegui conhecer a história de cada um ali. Porque eu não ia para a parte técnica, porque a técnica eles já estavam preparados. E como eu gosto muito de trabalhar psicologia, mesmo não sendo psicólogo e não tendo conhecimento nenhum, desculpe os psicólogos profissionais que entendem da área, mas eu sempre gostei de mexer com o lado emocional. Mas é uma coisa, não tem como. Quando você tem muito contato com esse tipo de esporte, você tem a noção que o emocional ele comanda, não tem jeito. Senão eu acabo perdendo tudo isso. Exatamente. E aí eu pegava a história de cada um, eu era responsável por uma categoria, eu pegava a história de cada atleta e ele ia falando, eu falei, como você chegou, tipo um podcast aqui, como você chegou aqui? O que você passou para chegar aqui hoje? Hoje você está no auge, mas como foi sua trajetória? E eu descobri que tinha atletas que tinham todo o recurso do mundo, com fisioterapeuta, profissional, fisiologista, personal, tudo. E aqueles que não tinham nada, que não tinham um tatame, que não tinham um teto para treinar. E aí eu te faço uma pergunta que está aqui. O karatê é caro? Hoje ele se tornou um pouco mais caro devido aos equipamentos, né? Mas assim, a gente tem muitos bolsas atletas hoje, né? A gente tem a Bolsa Talento, que hoje inclusive era o último dia da Bolsa Talento, os atletas estavam atrás de mim hoje, eu estava nos projetos dando aula, estava atendendo o paciente e mandando para ele, faz isso, faz aquilo. E a gente convida ele para um podcast. Inclusive, até peço perdão, quase que eu esqueço que o podcast, ainda bem que tem agenda, viu, gente? Viu? Porque eu falei, nossa, acho que acabou minha sexta hoje. Não, opa, tem um podcast 7 horas. Sextamos ainda. E 6h30 eu fui ver isso, tá? Está aqui. Mas assim, pessoal, eu sempre digo assim, essa questão, na minha época não tinha, né? Que é a bolsa, que é o incentivo, né? Hoje nós temos um apoio melhor da prefeitura, temos vários parceiros que apoiam a nossa equipe, entendeu? Que são um grupo de médicos, né? Dr. Fábio Magalho, Dr. Gabriel Cortopassi, o veterinário Manimed, que é o veterinário Laércio Silva, tem a Hortolívio do Dr. Adriano, tem também a Silken, que faz toda a parte de marketing nosso, de estamparia, assim, de banners, né? Tem a Academia M2, que faz a parte de condicionamento. Nós temos também o doutor agora, que entrou agora recentemente, o Fábio Yamamoto. Precisa ser uma engrenagem. Endocrinologia lá de Birigui. Olha que interessante, hein? Pessoal da região. Temos o Marcelo Afonso Toledo, do El Braçador, que foi o nosso novo parceiro também. Então eu falo assim que todos esses profissionais, tem a SECOM também, a SECOM, construtora do nosso querido... E pode vir mais, viu, gente? Pode chegar mais que... São pessoas em que acreditam no nosso esporte, né? E fora os outros empresários aí, que toda a Copa Zatuco tá lá com a gente. Porque, inclusive o Léo fez a cobertura, ó, tá no YouTube, procura lá, né, Léo? Procura lá. Procura lá o nosso último evento, tá lá no YouTube. Mas eu digo sempre assim, que se não fossem essas pessoas, com certeza, muitos eventos, nós não teríamos sucesso que nós tivemos em 2023. Tá? E não teria tantos... profissionais, tantos atletas se tornando profissionais. Sim. E seguindo isso, porque né? O que acontece? Na época, aquela época não tinha internet, não tinha Instagram, não tinha recursos, né? Para que a gente pudesse fazer um esporte amador. Todo mundo procurava futebol, o voleibol, que tinha mais, né? Repercussão, né? Eu falo assim, a gente pode continuar sendo o país do futebol, mas desde que sejamos também o país do karatê, o país do balé, o país do vôlei, porque tem muito. O Brasil respira esporte, né? E a gente sempre se dá muito bem lá fora. Por isso, porque é uma garra do brasileiro que é sem fim. Brasileiro, quando se propõe a fazer alguma coisa, vai fazer de qualquer jeito. Não tem limite. É igual o Fábio fez. Não tem onde dar aula, vai ser no quintal, com uma lona que vai. Sim. Mas vai, entende? Mas, ó, eu até ia pedir permissão para não esquecer ninguém aqui, ó. O doutor da saúde, que é o doutor Maurício, né? Urologista excelente, a parte de cirurgia dele é toda robotizada. Eu fiquei impressionado. Inclusive, quando eu tiver que fazer a operação, eu vou nele. Já falei para ele. Quando tiver que fazer a operação. Ó, então vamos agradecer aqui a Silken, o El Braçador do Marcelo Toledo, o doutor Fábio Yamamoto, endocrinologista, o Gabriel Cortopassi, hematologista, doutor da saúde, o urologista Maurício, doutor Laércio Silva da Manimed,
da Horto Olívio Adriano, Dr. Fábio Fumagalli, que foi o cabeça de todos. Fábio Fumagalli é meu cardiologista, né? Que eu tô devendo os exames desse ano ainda pra ele. Cuida aí, viu? doutor. Dr. Fábio Fumagalli, além de meu médico, ele é meu aluno. E excelente aluno, viu? Foi campeão da Copa Exatugo lá. Lá. E da Secom, né? Nosso parceiro, a Secom Construções, a Prefeitura Municipal, com o Sérgio, né? O nosso prefeito de Lador, e a Academia M2 do nosso querido Marcão. É tá bom? isso aí. Obrigado, pessoal, pelo apoio aí. Aplausos pra vocês. E não podemos esquecer, o melhor marco que existe é Casinha Produções. Casinha Produções, minha gente, sempre junto. E eu tava lá de apresentadora de uma Copa de Karatê. Não, e foi uma honra enorme. Não, de a coração. honra é A minha. hora, ela brilhantou demais. O Léo com toda a sua estrutura profissional. Não, a gente ficou... Os meus visitantes ficaram assim, como assim? Que estrutura é Você essa, tá tendo né? uma transmissão, é isso mesmo. Uma Sim, transmissão. temos uma Quando a transmissão. Paris... é. Estaremos lá. O Sensei Influencer também. Ah lá. Ó, Meu Deus do céu. olha o que ele realizou aí, ó. Isso é a época da pandemia, olha que legal. Olha que A época show. da máscara, graças a Deus acabou, né? Acabou. Como era difícil, né? Esses dois atletas participaram da seleção brasileira. Uma das competições, o nosso atleta Felipe, que hoje está na seleção brasileira, juntamente com o Fernando, que está na seleção paulista, os dois estão demonstrando hoje aqui, mas o Felipe ele conseguiu vencer uma seletiva, um campeonato, no caso, com essa técnica de yoga. Temos um sensei influenciador aí, minha gente. Ninguém sabe dos bastidores. Acho que pode rolar um podcast que vai dar muito bom. Acho que vai dar muito bom. Fábio, queria que você se organizasse aí, que a gente vai para um momento aqui do nosso podcast. Um ping-pong? Ping-pong, um bate-volta. De karatê para ping-pong, sabe? Então, assim, que a gente, senão a gente fica aqui papeando, né? A gente vai embora e vai indo. Mas antes disso, queria dizer da importância. A gente sempre escuta falar de diversos esportes, mas a gente não tem a noção do quão importante do quão isso vai afetar, vai direcionar a vida de uma criança que começa tão cedo e que aprende valores e que leva esses valores para a vida. Então, com um pouco de contato que eu já tive e ver ali o respeito daqueles alunos, né, e atletas, então, assim, quero aqui externar a minha admiração pela Copa Risatugo e que ela tenha vida longa e que a gente possa estar sempre lá. E eu vou estar sempre lá apresentando, se E for vocês já convidado. estão convocados, que convidado pode faltar, convocado não. Então, ótimo. Missão dada, missão cumprida. Vamos lá. Vamos. Karatê. Bom, Karatê, na verdade, foi uma coisa que entrou em minha vida e me transformou. Tudo que eu tenho, eu devo ao Karatê. Tá? Minha formação, meu caráter, minha conduta. E acho que a maior joia que eu tenho é poder transmitir o que eu mais amei na vida e fazer outros apaixonados por essa arte marcial, né? Deus. Deus é tudo, né? Eu acredito que sem Ele, a gente não vai ter fé, a gente não vai ter forças, porque a gente sabe que passa por altos e baixos. Né? E eu acho que Ele é o único que sabe na nossa verdadeira necessidade. E sem Ele, a gente às vezes perde tudo. Mas Ele vai estar sempre do nosso lado. Dinheiro. Dinheiro é um bem necessário, mas não é tudo. Eu sempre falo, porque até minha própria profissão, né? Muitos falam, nossa, você vai pro Karatê, você vai pra educação física, ou até o fisioterapeuta. Eu sempre fui em busca da felicidade profissional. E eu falo que é o salário emocional, né? O salário emocional, pra mim, eu sempre falo assim, quando alguém escolhe uma profissão que não é muito cobiçada, que não é a medicina, às vezes o direito, eu falo assim, olha, você tem que ser feliz, porque é isso que você vai carregar pro resto da sua vida. Então eu digo que dinheiro é um mal necessário, mas não pode ser tudo. Ele tem que ser apenas uma condução e não a sua prioridade. Maria Inês. Bom, minha esposa é companheira, né? Eu acredito que ela me deu, acho que o maior presente que um homem pode ter, que é o nosso Anthony Aquil. E eu falo que ela é uma pessoa que veio de Rondônia, né? E para mudar de cidade, porque querendo ou não, ela vinha passear, mas aí quando ela conheceu, ela teve que ser araçatubense.
E ela foi Araçatubense bem somente quando ela era nova, né? Quando ela me conheceu só uns 30 e poucos anos atrás. Só isso. E agora, né? Agora minha esposa, então eu falo assim que ela vestiu a camisa. Não só do Fábio pai, mas vestiu a camisa da minha empresa e a nossa missão maior, né? Que é o nosso filho. Dá um recadinho pra ela ali. A gente sabe como que a gente... É difícil, né? Essa constante batalha de um casal, né? De construir uma família. E sabemos aí que o nosso legado aí, né? Tá com 3 aninhos. E a gente tem que ser firme, tem que ser forte, para poder sempre mostrar o melhor caminho para ele. Campeão brasileiro. Bom, eu acho que foi, a primeira vez é a mais marcante, né? Eu me lembro que a primeira vez que eu fui campeão brasileiro foi universitário. Inclusive o pai do Marcelo, né, Afonso Toledo, era o maior incentivador. E ele falou, não, Fábio, quando você se formar aqui, eu quero que você continue aqui. Mas não tem uma pós na minha área. Eu acabei fazendo pós em psicopedagogia. Ninguém sabe, mas eu fiz. Ó. Porque não tinha... Só mais um título dele. Acabei fazendo pós pelo meu querido Afonso, né, que é o pai do Marcelo, que hoje, olha que engraçado, o filho dele treina comigo, o neto dele treina comigo, o Afonso, quando ele falou Afonso, e tem uma inteligência extraordinária, né, que eu acho que puxou do vô e do pai. E eu falo assim que foi meu primeiro título assim que mais me marcou na minha vida, porque eu tive que fazer 8 lutas, naquela época não existia tatame, eu já estava lesionado, os 2 pés sem vida, né? Sangue para tudo quanto é lado. Naquela época era apenas a fitinha no chão e o solo foi Araguari, no Triângulo Mineiro, e eu acabei vencendo o atleta que tinha acabado de chegar no Mundial da França universitário. Uau! Né? Um atleta brasileiro, chegou todo cheio, né? E admiro muito pela garra dele. Ele acabou perdendo 2 vezes a luta na final. Por quê? Porque era um dupla eliminatória. Eu estava lutando, acabei perdendo pro Mineiro e fui pra chave dos perdedores. Aí eu tive que ganhar todo mundo que perdeu. E ele fez uma luta menos. Ele fez 7, eu fiz 8. Eu cheguei lá na final, se ele ganhasse uma, ele já era campeão brasileiro. Aí eu ganhei uma dele, depois ganhei de novo. Então a pessoa perder 2 lutas seguidas é um estado emocional muito traumático. Tanto é que na hora que eu fui abraçar ele ajoelhou no chão, eu perdi todos os meus patrocinadores. E era muito difícil ter patrocinador na época. Ele tinha o patrocinador do Vasco. Mas assim, foi a vitória mais marcante que eu tive na minha vida. Vocês entenderam o que acabou de acontecer aqui, minha gente? O senhor Fábio Zatugo, ele enalteceu a perda do adversário dele. Olha o quão valioso é isso. Eu fiquei muito ressentido. Até brinquei para ele, eu te dou essa medalha. Eu falei, não adianta, Fábio. Eu perdi o meu patrocinador porque eu ganhei por luta e eu tinha que ganhar o título. Eu cheguei de avião aqui, para andar de avião naquela época, você imagina o tamanho do patrocínio dele. Então a gente só andava de ônibus, né? Não existia andar de avião atleta, né? Então assim, aquele momento eu me senti feliz, mas ao mesmo tempo prejudicando a vida de outra pessoa. Mas eu falei, cara, você tem potencial para continuar e brilhar muito mais. Não se apega nesse momento. Entendeu? Isso. Se você tivesse o poder de hoje dar um pulinho lá no céu, o que você falaria para dona Joana? É difícil, né? Acho que minha mãe foi a maior incentivadora de tudo que eu já fiz, né? E eu fiquei assim... Teve até uma Copa Zatugo, que fazia já uns 2 anos que eu tinha falecido, e eu não conseguia nem falar, né? Fiz uma homenagem, levei meu pai na mesa de autoridades, tudo, mas eu acredito que assim, que a primeira pessoa em que quando eu ganhava um título, ou chegava no evento, era ela que eu conversava, era ela que eu mandava, podia ter a namorada do momento lá, mas era ela que eu sempre sabia que era parceira eterna, né? E assim... Como meu irmão sempre fala, né? A nossa mãe tá muito feliz por tudo que você... Cada vez que ele vem elogiar, assim, porque o meu irmão mora em Fortaleza, né? Mas ele sempre falou, poxa, a mãe deve estar muito feliz pelo que tá acontecendo nesse momento, né? Com certeza está. Como eu falo, eu retribuo para ele, né? Quando ele pegou a patente de coronel, né? Do Exército, e aí depois logo ele se aposentou, como a nossa mãe deve estar orgulhosa, né? Porque ela foi uma mãe muito... rígida e batalhadora, né? E aí teve uma separação dos meus pais, e aí ela acabou continuando lutando pela gente,
mãe guerreira com 5 filhos ali. É lógico que nós éramos... Eu não era o menorzinho, mas alguns irmãos meus estavam em processo já de ter casado. Mas em todos os momentos assim, é ela que a gente vê na mente. E o que eu falaria para ela? Agradecer tudo e, de repente, perdoar por não ter conseguido fazer algumas coisas que às vezes eu não atingi, né? Mas assim, eu fico até meio emocionado quando falo dela, porque toca lá dentro, né? Pai. Olha, seu e você. A palavra pai, o que significa? Olha, hoje eu sempre falo assim, meus alunos assim, que hoje eu tô fazendo o papel que o meu pai fez um dia, né? Hoje ele tá com 85 anos, né? Inclusive essa semana foi uma semana típica que eu vou começar a partir de semana que vem levar ele no projeto que tem para idosos, né? De atividade física. Eu sabe, filho, né? Ele vai fazer comigo, mas vai fazer daquele jeito. Mas aí eu vou ver alguns profissionais cuidando dele. Vai ser lá no Matarazzo, que uma parceria da Secretaria de Esporte que tem lá. E é muito bonito. Hoje eu tô cuidando do meu filho, né? E eu espero que um dia, de repente, ele tenha esse cuidado que eu tô tendo com meu pai, né? Com 85 anos, já tá com Alzheimer, já médio avançado. Mas assim, a gente sempre tenta estar lá com ele para tentar lembrar, para tentar apresentar o neto. Ele fala, você não apresentou meu neto ainda. É a primeira vez que eu tô vendo ele. Então, esses passeios que eu sempre procuro fazer com ele, olha, né? Que foto linda! Né? Com ele, meu filho, deixar meu filho ter esse contato com ele, porque a gente sabe, né? Eu fui conversando com meus irmãos mesmo, eu falei, gente, a gente tem que poder canalizar o tempo, né? A gente não sabe o dia de amanhã. E ser pai, acho que é o maior prêmio que o homem pode ter. Eu sempre digo assim que, quando alguém fala, não quero ser pai, eu falei, cara, você não sabe o que você tá perdendo. E conversando com alguns amigos mais experientes para não falar velho, né? Eles falam, Fábio, ser pai é maravilhoso, mas ser vô é melhor ainda. Eu falei, eu espero ainda ser. Estou no caminho. Mas assim, eu acredito que a gente sente completo, tá? A gente fala que completou o ciclo. Quando a gente tem um pedacinho de gente ali que é a nossa fotocópia, o meu nem parece muito comigo, né? Não. Agora, as 2 últimas perguntas. Eu quero que você externe em uma frase ou uma palavra o que realmente você, como professor de karatê, já fez e sempre quer fazer na vida dos seus alunos. Acho uma palavra muito forte, assim, é transformação. E essa transformação, ela não é só de uma pessoa virar um atleta ou ganhar um título, mas transformar a vida dela lá na frente, né? Com a sua família, com o seu trabalho. E lembrar, acho que o que mais é gratificante é quando o aluno retorna, mas para agradecer, falar, olha, eu usei aquela disciplina, usei aquela palavra, usei aquele ensinamento. Inclusive eu tenho um aluno meu, que ele é empresário hoje, e a mãe dele levava ele de barra forte, assim, aquela bem pesada, cargueira, e levava os 2 menininhos. Os meninos sempre foram fortes, mas ele foi excelente, ele foi meu primeiro campeão brasileiro. E hoje ele ganha todos os campeonatos de oficina lá, que é a oficina dele, ganha todos os prêmios. Olha lá. É o Diegão sabe o que eu tô falando aí. Né? Sócio do Paulão também, que é da Skill Tech, nossos parceiros também lá do grupo, Isatugo. E assim, ele fala assim, Sensei, você me deixou tão competitivo que todo campeonato eu penso no karatê. Como eu ganhava tudo no karatê, eu levei isso pra minha vida. E então assim, a transformação numa criança que às vezes não ia ter essa disciplina, essa competição, né? Então assim, essa transformação e no aspecto afetivo, né? O aspecto afetivo é o quê? Saber perder, saber o sim ou não, saber que a vida não é só de vitória. A gente vai ter o não do trabalho, vai ter o não do concurso, vai ter o não da entrevista, que não, você não é apto e você vai ter que ser forte. É aquela palavra que o pessoal usa muito, né? Tá na moda resiliência. Será que você tem isso? Será que você... Por isso, quem passa no tatame, quem passa no balé ali, no linóleo, no tatame, é diferente. É diferente. Então, essa transformação positiva, né? Eu sempre falo assim, papai e mamãe, eles vão ter vícios na vida. Que ele tenha o vício do tatame, o vício do linóleo. Seja esse o vício. Entendeu?
que seja essa transformação positiva. E agora, por fim, eu queria que você mandasse um recadinho lá para aquela criança justiceira, aquele Fábio Risatugo, justiceiro, sabe? O que você fala para ele hoje? Bom, na verdade, esse recado que eu mando para você é o seguinte. Eu falo que tudo é Deus, né? Deus colocou uma mãe maravilhosa, um pai maravilhoso, que enxergou naquele momento da sua necessidade uma carência disciplinar que meu estimado sensei, o Kitimo, o Toshi, te encaminhou, e tudo que eu tenho, eu sempre falo, né? Tudo que eu tenho, que eu aprendi, eu devo ao Karatê. E o Karatê é quem? O Toshi. O Toshi faz parte disso, minha mãe, meus pais, né? E que você teve pessoas iluminadas no seu caminho. Iluminadas que trouxeram... nada é por acaso, eu sempre digo. Tudo que aconteceu... lógico que a gente trabalha para que a gente não fica parado, a gente busca. Mas tudo que aconteceu de positivo... Principalmente na questão disciplinar, que eu nem imaginava que um dia eu ser campeão de karatê, eu não tinha planos para isso, não era meu sonho, né? E foi se transformando, foi uma coisa que foi acontecendo automaticamente. Nunca pensei em ser professor universitário, o Fumagalli me deu essa oportunidade, o Washington me deu essa oportunidade. E assim, foram coisas que o karatê me trouxe tudo isso. E que aquela né? criança justiceira... Aquela criança justiceira acabou canalizando aquela energia em tudo que eu fiz até o momento. E que honra poder contar essa história, que honra poder presenciar isso. E que Deus lhe encaminhe, lhe ilumine, permita que seus caminhos sejam cada vez mais longos, para que você possa transmitir, continuar transmitindo isso para os seus atletas, para o seu filho. E para todos que têm contato com isso. Porque se eu fui tocada fazendo o meu trabalho, realizando o meu trabalho ali, eu imagino o quão isso, ali no tatame, diariamente, o quão isso toca a vida desses atletas e das pessoas que estão em volta. Então, assim, o legado que você deixa hoje, Fábio, é gigantesco, é gigantesco. Que honra poder contar essa história e que a gente possa contar mais e mais capítulos dessa história. Muito obrigada por você estar aqui. Os microfones aqui do Pariscast vão estar sempre aqui, que venham mais histórias, que venham mais títulos, que a gente possa trazer alunos aqui também. Sim. Porque isso é inspiração e o Pariscast é sobre inspiração, é sobre histórias que acrescentam a nossa história. E a sua história acrescenta muito em outras histórias. Obrigado. Obrigada, viu? Te agradeço imensamente. É um episódio muito rico. E agradeço, né? Eu conheço o Léo, meu aluno, né? Entre parênteses. Entre parênteses. Meu aluno, eu tenho um carinho enorme. Eu conheci ele com a Lia, né? Eu faço atendimento de osteopatia direto. Inclusive, essa semana a Lia foi lá colocar tudo Ela no me lugar. falou, e ela já falou, Ana, você tem que ir também, vai lá. Já está convocada, viu, Eu Ana? estou indo. E eu tive um prazer enorme também de conhecer a Ana no meu evento. Olha que coisa especial, né? O Léo falou, olha, nossa, eu falei, Léo, mas meu evento é pra isso, pra receber celebridades assim, né? E assim, igual a gente conhece a Ana na TV, a Ana no podcast, mas a Ana como pessoa é uma pessoa extraordinária, né? A gente acompanha, depois que a gente teve aquele contato no Karatê, a gente acompanha e, poxa, a gente conhece um pouco dessa história também. A gente sabe que não foi fácil, não é fácil, né? E a gente tem um carinho enorme já pela sua pessoa. Então eu falo assim, agradeço de coração. E é uma honra enorme estar aqui no seu podcast A hoje, honra é toda né? minha. E assim, de coração. Eu acho que nada é por acaso. Quando eu conheci a Lia, quando eu conheci o Léo, né? E agora você, né? Que tá nos trazendo aí. E a Casinha Produções. É isso. Eu sempre falo que foi A nossa casa. nossa casa, né? Mas obrigado de coração mesmo. Uma honra enorme estar aqui com você. Manda- Podendo falar um pouquinho da gente. Manda um aqui. beijo, um abraço naquela criança gostosa que eu posso entrevistar ele aí. E eu vou falar, ele fala, hein? Pensa Né? no Nós menino estamos que... pensando em um podcast aqui em outubro de crianças. Já está Que Antônio legal, já que está Ai, meu convocado. Deus, vai ser uma gracinha. Obrigada, Deus abençoe. Obrigado, Estamos sempre aqui. Amém. E a você aí do outro lado, muito obrigada pela sua companhia. É sempre uma honra poder conversar com vocês, poder mostrar outras histórias para vocês. Aqui, ó, embaixo tem muitas outras histórias inspiradoras. Perde um tempinho aí. Não é perder, não. Para um tempinho aqui que você vai acrescentar muito na sua história. Tenham todos uma linda e abençoada semana. Até mais.